Reinaldo Azevedo, que já foi anti-aborto, conservador, denunciando Sóstenes, que é o principal artífice desse absurdo que está lá no Congresso. Parceria Estuprador Estado de Sóstenes é teste de captura das instituições. Bom dia aí, Creuza. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Lembrando, precisamos da ajuda de vocês com superchats, com Pix. Sandra já mandou uma contribuição aqui no Pix. Já tivemos contribuições do nosso querido Douglas, que sempre contribui para a gente diariamente. Façam como eles, façam pequenas contribuições para que a Folha Democrata cresça e para que a gente tenha a ajuda de vocês ao longo da nossa trajetória, gente. É teste de captura das instituições. Vamos ler a coluna do Reinaldo e vamos entender o que está acontecendo aqui. Deputado Sóstene Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, este cristão piedoso, aí o Reinaldo está sendo irônico, claro, teve uma ideia. Edson Barat mandou: a criminalidade faz parte da política há muitas décadas. Bom ver a Sâmia tendo coragem de jogar na cara, exatamente. Ele teve uma ideia: condenar uma mulher abusada que se submeta a um aborto depois da 22ª semana de gravidez a uma pena que varia de 6 a 20 anos de cadeia. Seu agressor, se preso, o que quase nunca acontece, ficaria no máximo 10 anos presos. Dada a aberração mais evidente, esse que se quer ser intérprete das coisas sagradas resolveu dar uma outra resposta simples e errada. Ora, aumente-se a pena para esse tipo de crime, pronto. Como diria Beccaria, aos 26 anos, quando publicou dos delitos e das penas, diante de um reacionário misógino de quase 50 anos, incapaz de ver a gradação entre esse abuso motivado por esse tipo de crime e homicídio doloso, ele foi incapaz de ver essa gradação. Insisto, é o dado mais barulhento de seu PL moralmente criminoso, mas ainda não é o pior. Se existe algo que não é deste mundo movendo a mão de Sóstenes, não é Deus, talvez seja o diabo, né? Mas creio que suas motivações são bem mundanas e fazem parte de uma estratégia. Vamos lá. A sua estupidez vai bem além da majoração das penas. O artigo 128 do Código Penal tem essa redação: não se pune esse tipo de crime praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Esse tipo de procedimento, no caso de gravidez resultante desse crime, eu estou evitando as palavras, tá, gente, para não ferrar o nosso vídeo aqui. Se a gravidez resulta desse tipo de crime e esse procedimento é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Seu projeto acrescenta um parágrafo único. Parágrafo único: se a gravidez resultar desse tipo de crime e houver viabilidade fetal presumida nas gestações acima de 22 semanas, não se aplicará o excludente de punibilidade prevista neste artigo. Vale a vontade do criminoso e não da pessoa afetada pelo crime. Estamos diante, leitoras e leitores, e eis o cerne de uma brutalidade sem precedentes, exercida em cena aberta no parlamento brasileiro, de um PL que transforma o criminoso no elemento que dispara a sanção do Estado coautor. Passada 22 semanas e havendo viabilidade fetal, triunfa a vontade do violador e não da violada. A decisão desse criminoso e não da pessoa que foi afetada pelo crime. A disposição do agressor e não da pessoa agredida. Sóstenes transformou o algoz num parceiro do Estado que pune a vítima. Ainda que este homem de Deus propusesse que esse crime, uma pena superior à de homicídio, a essência seguiria de uma delinquência sem par na história do legislativo brasileiro em qualquer tempo. Creiam, esse cara está usando a vida das mulheres e meninas submetidas à violência num experimento de poder. Ainda volto exatamente neste ponto. Maldade em estado puro. Há um outro dado espantoso do projeto. Prestem atenção no parágrafo 2, que seria acrescentado ao artigo 124 do Código Penal. O juiz poderá mitigar a pena conforme exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la
se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão negativa que a sanção penal se torne desnecessária. Este generoso pastor de almas concede em que a mulher submetida ao aborto se veja livre da pena se as consequências lhe forem tão nefastas, tão devastadoras e tão graves que a sanção penal se torne necessária. Ele não quer corrigir, reparar o mal, educar, propor um bom caminho. Essas coisas que aprendemos serem próprias do cristianismo. A sua disposição inequívoca é mesmo punir, topa não mandar a mulher para a cadeia, sim, desde que ela sofra algo ainda mais grave do que os anos de reclusão. Tenho 62 anos, ó o Reinaldão falando da história dele. Acompanho política de perto desde os 15, como profissional desde os 21. Eu não tenho memória e ninguém tem de nada parecido. Também não adianta procurar na história, não numa relação entre pessoas livres. Esse cara confere ao criminoso um poder indireto para punir a pessoa que sofreu aquele crime. Misoginia. Trata-se, é inequívoco, de ódio e desprezo às mulheres, na condição de vítimas de crime tão abjeto. As mulheres sofreriam 3 punições. A primeira é aplicada pelo agressor. A segunda será a memória permanente da violência sofrida. E a terceira, ou é a cadeia ou a imposição de uma gravidez provocada pela violência. O que esse Sóstenes está propondo, gente, e não se enganem, com o aval de Arthur Lira, é uma aberração completa jurídica e um ataque frontal aos direitos femininos mínimos. Aporofobia, vamos entender aqui o que é isso. Se o texto virar lei, serviços de saúde públicos e privados serão proibidos de fazer esse procedimento. É claro que as principais prejudicadas serão as mulheres pobres, e muito especialmente as meninas pobres. Houve, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 73 mil abusos no país desde 2022. Nada menos do que 70% foram cometidos contra meninas de até 13 anos, eram negras 57%. Em 68% dos casos, a violência aconteceu dentro de casa, praticada por um familiar. 64% é o percentual. Eis aí um conjunto de motivos que explica a notificação tardia da gravidez, depois da 22ª semana às vezes. Meninas são impedidas de ir ao médico por quem cometeu esse tipo de crime. Por isso a gente não pode nem deixar passar a urgência desse assunto, gente. Nós estamos falando de meninas, nós estamos falando de jovens mulheres que estão sofrendo enquanto a gente precisa ter um Congresso minimamente mais progressista. A gente não tem isso ainda. A gente está muito distante de ter. A gente foca muito em presidente da República e nós elegemos poucas pessoas do PSOL, nós elegemos poucas pessoas do PT, nós elegemos poucas pessoas com coerência ideológica. É muito importante isso que eu estou contando aqui para vocês. Deixa eu agradecer ao Edson aqui que mandou um pix super bacana. Pedi só pro VAR aí conferir se está tudo certo. Faltam 80 pilas de pix ou superchats, gente. Quem puder ajudar, agradeço muito. Folha Democrata precisa desse financiamento para continuar falando o que a gente está falando aqui em live para vocês, meus caros e minhas caras. Vamos continuar aqui a leitura da coluna do Reinaldo, que está muito boa. Em 2020, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, ainda sob Damares Alves, houve notificação de 2 meninas grávidas com menos de 10 anos, de 17 mil na faixa de 10 a 14 anos e de 363 mil entre 15 e 19 anos. Olha, no Ministério da Damares já tinha esses dados. Eis o Brasil em que o cristão, abaixo de qualquer suspeita, lança o seu projeto. É claro que há violência entre os mais abastados, mas as circunstâncias sociais facilitam a denúncia e, se possível, esse procedimento. Em constitucionalidade, dispõe o artigo 3º da Constituição. Artigo 3º, constituem
Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Alguém consegue imaginar, fora do terreno da ficção, uma situação em que se importa a um homem a reprodução, mas Sóstenes acha que se pode, sim, impô-la às mulheres. Não em qualquer circunstância, bem entendido, só em casos de abusos desse tipo. Aberrante, nauseante, discriminatório, inconstitucional. É um experimento, o deputado deixou claro que ele está numa cruzada política, e as mulheres que sofrem, que se danem. Obrigado, Creuza. Obrigado pela ajuda, minha querida. Estamos aí avançando nas contribuições, meus caros e minhas caras. Vamos lá para a gente poder seguir. Faltam 70 pilas, gente. Vamos lá para o nosso sextou. Vamos abraçar aí a turma. Vamos curtir bem a nossa vida. Hoje, inclusive, vou jogar um futebolzinho lá no Drops de Jogos hoje para dar uma descansada também, que eu trabalhei pra cacete essa semana. As mulheres abusadas que se danem, para tentar colocar, acreditem, o presidente Lula numa situação difícil. Disse: o presidente mandou uma carta aos evangélicos na campanha dizendo ser contra esse procedimento. Queremos ver se ele vai vetar. Vamos testar Lula. Eis o modo como esse senhor trata a vida humana. Não há dúvida de que, em caso de aprovação, aposta-se num veto para então pregar no presidente a pecha de defensor da discriminação desse tipo de procedimento, o que ele nunca foi. Mas há mais do que isso. Sóstenes não é um qualquer, é cobra criada. Ele e alguns da sua turma não disfarçam mais a intenção de pôr fim à laicidade do Estado, e não porque se sintam especialmente inspirados por uma força divina, mas porque a religião se tornou um dos caminhos de captura do aparelho estatal. Pode não parecer, mas trata-se de mais um instrumento de um projeto de poder. Na semana passada, em meio à pauleira contra o governo, porque decidiu acabar com a mamata e com a ladroagem dos créditos presumidos do PIS e do Confins, e depois da polêmica das blusinhas, o governador Tarcísio de Freitas isentou as igrejas do pagamento de ICMS de importados. Encerro. Esse projeto de poder avança, arrombando o caixa e a inconstitucionalidade. Não pensem que Sóstenes ignora que sua proposta é uma monstruosidade. Sabe, e é de caso pensado, ele está à espreita, se o texto estabelece a parceria entre abusadores desse tipo e o Estado coautor. Se isso tudo passar, então tudo será permitido a ele e à sua súcia, ao seu grupo. Não acredita em diabos com chifres e cheiro de enxofre. Se, no entanto, existisse, ele redigiria, sim, o PL do deputado, concordo. Ou que outro daria a um violador das mulheres a faculdade de mandar a vítima para a cadeia. É isso, gente. É isso. Isso tudo está acontecendo, queridos e queridas, com aval de um criminoso mor que se chama Arthur Lira, o cara que quer fazer o AI-5, e é por isso que hoje eu estou dedicando a live para a Sâmia, ontem dediquei para Glauber Braga, nós temos que defender os deputados do nosso campo. Se a gente não defender, isso aí vai passar que nem trator em cima da gente, e depois a gente não pode reclamar do que vai acontecer com o Congresso. Vamos ficar atentos, vamos ficar esperto, porque tudo isso é bem complicado e a gente precisa entender direitinho o que é que está acontecendo.